Hoje nós vamos fazer uma vez mais uma reflexão sobre esse tema, Jesus e os amigos. E já que vamos falar dessa temática, nós buscamos a Ele, Jesus, o nosso Mestre, que Ele nos ampare, nos proteja neste momento e que possa, nos possibilitar momentos de aprendizados quando, ao relatar nos evangelhos, João diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Então, quando Jesus ele fala dessa questão de dar a vida pelos amigos e mostra que nesta lição esta é a maior prova de amor que a gente pode dar, né? Ele nos convida a uma reflexão muito importante, que é aquela de que nós devemos pensar no nosso companheiro, no nosso amigo, nas pessoas com quem, que são os nossos amigos, e que deveríamos caminhar sempre com os nossos amigos e não diante de qualquer contenda ou dificuldade nos afastar. E dar a vida por alguém, né, por um amigo, é uma atitude, né, digamos assim, que é extrema. E a gente diz assim, não existe, né, a possibilidade, ou não existe exemplo de alguém que tenha dado a vida por um amigo. Mas o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo, ele deu a vida não por um amigo, mas ele deu a vida por todos nós. Então, ele mostra ser nosso amigo. E nós mostramos ser amigos do Cristo. E aí a nossa reflexão, a reflexão desta página, vai nos levar nesta direção, de fazer algumas reflexões nessa direção. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade. Tudo que o Cristo fez foi pela humanidade, foi pelas pessoas. Ele veio para servir de exemplo para cada um de nós. E ele foi um exemplo tão significativo que ele divide a história em dois momentos, antes dele e depois dele. Então, quando nós falamos da história da humanidade, e nós sempre nos reportamos, né? Nós estamos no ano de 2021, depois de Cristo. Ou seja, começou-se a contar o nosso calendário, o calendário que nós vivenciamos a partir da vinda do Cristo. Não significa dizer que antes dele não houvessem ou não houveram anos e anos de existências humanas aqui na Terra. Mas a figura do Cristo foi tão emblemática e tão importante para a humanidade que ela dividiu o calendário. Então, tudo o que aconteceu antes da vinda de Cristo, a gente fala de 100 anos antes de Cristo, um século antes de Cristo, e o que vem depois dele começou a contar, né? E já estamos no ano de 2021, depois do Cristo. E tudo que ele fez foi por sua imensa afeição à humanidade. Todas as suas falas, todos os seus exemplos, todas as suas as suas discussões, e discussões aqui no sentido de exortar cada um de nós para a importância do amor, né? Que é o seu evangelho é evangelho de amor. Ele fez tudo isso para que a gente pudesse ter um exemplo diferenciado de tudo que já havia passado na Terra até então.
Pelos homens, Jesus fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Então, ele renuncia a si mesmo para fazer tudo pela humanidade, pelas pessoas. E quando nós, aqui na Terra, né, começamos a pensar sobre a nossa vida, sobre o que nós fazemos e como nós vivemos a nossa vida, será se, né, pensando que somos nós cristãos, e se somos cristãos, seguimos o Cristo, se a gente segue esse exemplo do Cristo, de fazer pelas pessoas, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos, tudo que é possível em renúncia e dedicação, ou se nós fazemos primeiro pensando em nós mesmos. Tudo que fazemos, pensamos primeiro em nós mesmos. Então, se nós vamos, por exemplo, nos dedicar, nos exercitar, por exemplo, né, a nossa cidadania, e vamos escolher um representante político qualquer, seja prefeito, vereador, presidente, deputado, nós fazemos isso pensando primeiro na comunidade ou pensando primeiro em nós mesmos? Nós avaliamos se aquele político, por exemplo, ele vai servir à comunidade como um todo, ou ele vai servir aos nossos interesses próprios. Esse político, ele é um exemplo daquilo que Jesus trouxe para a gente de modelo a ser seguido, ou é para a gente alguém que vai atender às nossas expectativas, às nossas crenças particulares. E aí eu tenho que verificar, a partir disso, se eu sou cristão de fato e sigo Cristo e o exemplo do Cristo, ou se eu sou alguém que sigo a minha própria cabeça somente. Não estudo o Evangelho de Jesus, não me adentro ao Evangelho de Jesus, para que esse Evangelho possa servir de guia para o meu coração, para a minha mente. Os atos do Cristo foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. Nunca de contenda, nunca de guerra, nunca de momentos de confusão. Tanto que a primeira manifestação do apostolado do Cristo foi verificada na festa jubilosa de um lar. Foi quando Cristo ele transformou água em vinho, numa situação, no momento das núpcias. E naquele momento específico, o Cristo, então, ele transforma água em vinho porque aquele momento era um momento de coroação do amor entre duas pessoas, entre famílias. Aquele momento era momento de júbilo. Então, ele se manifesta, ele realiza o que ele realizou para que aquela festa pudesse continuar, para que ela pudesse prosseguir, para que aquela festa, para que aquelas pessoas pudessem comemorar aquele momento específico que era um momento de amor. Provavelmente, se não fosse um momento como este, ele não teria feito, aquela química toda de transformar água em vinho. Ele fez companhia aos publicanos, ele sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Cristo, ele não escolhia as pessoas perfeitas para sentar junto a elas e falar do seu evangelho. Cristo, ele falava com aquelas pessoas que tinham necessidade de ouvi-lo. Hoje é muito comum nós vermos as pessoas excluindo outras pessoas, porque aquelas outras pessoas têm crenças ou realizam coisas que nós não estamos de acordo. Ora, mas
o Cristo nos ensinou, não foi exatamente a nos aproximar daqueles que mais necessitam, porque aqueles que mais precisam, aqueles que estão nos caminhos mais desvirtuados, não são esses exatamente que precisam de ouvir a mensagem do Cristo? A mensagem do cristianismo não seria exatamente junto a este que nós deveríamos caminhar e não nos afastar? E se nós nos afastamos, nós estamos seguindo o exemplo do que o Cristo nos deu? Foi isto que ele nos ensinou quando esteve, né, na sua passagem aqui na Terra, quando esteve junto a nós. Ele fez companhia exatamente junto àquelas pessoas, fez companhia àquelas pessoas que, à época, eram considerados pessoas que estavam à margem da sociedade, grupos minoritários, grupos divergentes, e não aqueles que estavam no poder, e não aqueles que ditavam normas do olho por olho, do dente por dente. Cristo, ele caminhou numa direção diferente. E se a gente pensar hoje em dia, às vezes nós fazemos muitas escolhas que vai exatamente na contramão de tudo que Cristo nos ensinou. A partir do momento que eu faço escolhas onde eu opto pela guerra ao invés de optar pela paz, estou indo na contramão do que o Cristo nos ensinou. Cristo, ele nos conclama o amor, a paz, ele nos conclama o tempo todo no seu evangelho a buscar a harmonia e não a contenda, o amor e não a guerra. O evangelho de Jesus é um evangelho que surge na Terra no momento em que as pessoas se digladiavam, onde se alguém era ofendido, a lei mandava matar essa outra pessoa que ofendeu. E o Cristo, ele vem e traz uma nova ordem para a sociedade, uma nova lei, que é a lei do amor. Ele era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Então, veja bem, se ele diz assim, se o Cristo ele era fiel, amigo fiel dos necessitados, quem que eram os necessitados? A gente precisa de refletir sobre isso. Muitas vezes a gente pensa que o necessitado é aquele que, neste momento em que nós vivemos aqui na Terra, não tem o pão para se alimentar. Este é um tipo de necessidade. É um tipo de necessidade. Mas não é o único tipo de necessidade. Quantas pessoas que existem na Terra e que têm o pão na mesa diariamente, mas que são necessitados de amor, que são necessitados de amizade, que precisam de atenção. Hoje, na Terra, nós vivemos situações muito diferentes daquelas da época do Cristo. Mas muitas coisas ainda existem de forma muito semelhante, acontece de forma muito semelhante. Então, o Cristo ele socorria a todos com as suas virtudes. E as pessoas se aproximavam do Cristo exatamente pelas virtudes que ele demonstrava possuir, que ele demonstrava ter. Através das lições, ele colocava todo o esforço para que ele pudesse ser entendido. E as lições do Cristo eram lições que mostravam a sua infinita capacidade de amar. Tanto que nos momentos mais difíceis que ele esteve junto a nós, ele, mesmo assim, mesmo diante daquelas circunstâncias mais difíceis,
ele exemplificou o amor, ele exemplificou aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. A última ceia representa uma paisagem completa da afetividade integral do Cristo. Nós sabemos, pelas histórias que nós já lemos, por ouvir falar nas instituições pelas quais nós já passamos ou que nós frequentamos na atualidade, que a última ceia, que o Cristo, na última ceia, ele lavou, ele usou esse momento para rezar, para orar por cada um daqueles que estavam com ele. Então, mesmo sabendo que em futuro muito breve ele passaria por momentos muito difíceis, porque ele seria entregue por Judas, porque ele seria negado por Pedro. Ele passaria por dificuldades atrozes, mas ele ora por cada um. E ele lava os pés dos discípulos. E ao lavar os pés dos discípulos, ele faz isso mostrando toda a sua humildade. E o que é demonstração de humildade? Nós, nas nossas atitudes diárias, como é que nós demonstramos humildade? Nós mostramos humildade quando nós vivenciamos, de fato, o evangelho que o Cristo nos ensinou. Então, naqueles momentos onde nós somos desafiados, ao invés da gente tirar a espada e partir para a guerra, nós temos que embainhar a nossa espada e dar exemplo de superioridade moral. A grande questão é que, às vezes, nós não temos essa superioridade moral em relação àquele outro que nos desafia. E aí nós entramos na contenda com o outro da mesma forma que o outro faz. E assim nós perdemos muitos amigos nestas situações que nós vivenciamos. Mais uma vez, vem aquele exemplo que nós vivenciamos nas últimas eleições, onde grupos distintos de pessoas se degladiavam. Então, de um lado, um grupo de direita, do outro lado, um grupo de esquerda. Esses grupos se colocaram em polaridades, e aí nós vimos, por exemplo, muitas amizades se desfazendo em defesa de pessoas que nem nos conhecem, nem sabem da nossa existência, e que usam da gente, de cada um de nós, para atingir os seus objetivos. Como é que eu me coloco diante desta situação? Como é que nós, cristãos, devemos nos colocar diante dessas situações? É simples. Nós devemos nos colocar do lado daqueles que vão oferecer para nós algo que se aproxima, que melhor se aproxima do Evangelho de Jesus. Essas são as nossas escolhas. Ah, mas não tem o perfeito. É verdade, não tem o perfeito. Não tem o perfeito. Se não tem o perfeito, eu tenho que escolher aquele que melhor se aproxima. E como que eu vou verificar isso? Basta ler o Evangelho de Jesus e verificar quem melhor se aproxima. Se eu frequento uma casa espírita e esta casa espírita, ela diz o que é que eu devo fazer, qual deve ser a minha escolha, já penso que tem alguma coisa errada com a minha casa espírita, ou com as pessoas que frequentam aquela minha casa espírita. Porque a gente não está aqui para dizer para o outro o que o outro deve escolher. Toda escolha está aqui, na nossa mente. Como é que a gente vai fazer as escolhas na nossa vida? Nós somos pessoas dotadas de livre-arbítrio. Cristo, ele fez uma escolha, ele lavou os pés dos discípulos. Naquele momento, ele conclama
cada um dos seus discípulos, e ele dá um dos maiores exemplos de humildade, e ainda ora por cada um deles, pela felicidade de cada um deles. Porque ele sabia que cada um deles também iria ser testado. Porque ele sabia que cada um dos seus discípulos passaria por momentos difíceis. Então, embora o Cristo soubesse que passaria por tantas dificuldades, mas ele sabia também que os seus discípulos passariam por dificuldades atrozes. Ele fez uma escolha. Ele poderia ter feito uma escolha diferente. Ele poderia ter colocado contra a parede cada um daqueles que, num futuro próximo, iria negar, né? Iria entregá-lo, né? Mas não, ele fez uma escolha diferente. Ele fez a escolha de continuar sendo exemplo para eles. Ao primeiro embate com as forças destruidoras, o mestre experimentou o supremo abandono. E aí, o mestre, ele não foi abandonado somente naquele momento. Na atualidade, a gente lê sobre esse assunto e a gente fala assim, nossa, como pode, né? Quantas pessoas foram beneficiadas pelo Cristo? E, no entanto, ele foi, naquele momento extremo, ele experimenta o supremo abandono. Na multidão, ele procura os seus afeiçoados, aqueles que foram beneficiados por eles e que eram seus seguidores, e não encontra. Os leprosos e os cegos que foram curados pelas suas mãos haviam desaparecido. Judas o entregou com um beijo. Simão, que gozava com ele a convivência doméstica, o negou 3 vezes. João e Tiago dormiam no horto. Então, e os demais preferiam estacionar em acordos apressados com acusações injustas para não ser também, né, apedrejado, para não ser pregado na cruz, faziam acordos para se manter à distância. Hoje, a gente lê um pouco dessa história, a gente fica assim, poxa, como é que pode, né? Simão lhe entregar, como é que pode? Os leprosos que foram curados pelo Cristo no momento da dificuldade extrema dele, desapareceu. As pessoas que seguiam Cristo também sumiram, né? Os cegos, os leprosos que foram curados, nenhum deles desapareciam ou desapareceram. No entanto, e a gente fala assim, nossa, negar 3 vezes o Cristo, que coisa, que difícil da gente entender. Mas quantas vezes nós negamos o Cristo na atualidade? Nós negamos o Cristo e não demonstramos ser amigo dele toda vez que nós incorremos em situações que vão completamente na contramão de tudo aquilo que ele nos ensinou, de tudo aquilo que ele nos ensina. Nós, em cada momento em que nós, que aqui estamos, nós fazemos algo, alguma coisa, diferente daquilo que nós aprendemos nas lições que o Cristo nos deixou, nós estamos negando o Cristo. Então, naqueles momentos de ódio, de ira, e que nós deixamos, tudo isso transparecer, nós estamos negando o Cristo. Naqueles momentos em que nós apontamos o dedo para o outro, tocamos na ferida do outro, esquecendo que nós temos as nossas, nós estamos negando o Cristo também. Então, essa história de negar o Cristo não foi um episódio isolado que aconteceu quando Cristo estava ainda encarnado aqui na Terra. É um episódio que vem se repetindo séculos e séculos depois da sua morte e que ainda permanece até hoje. Então, hoje, nós nos dizemos cristãos,
mas ainda precisamos caminhar bastante para dizer que nós vivemos como cristãos. Porque entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós realizamos, existe uma distância ainda muito grande. Se dizer cristão é fácil. Agir como cristão já é bem mais difícil, bem mais complexo. E agir como cristão não é só pensar em fazer caridade material. Embora a caridade material seja da maior importância, porque todo aquele que necessita do pão precisa de se alimentar. É da maior importância, mas essa não é a única caridade. A verdadeira caridade, ela é muito além do que a caridade material. E aí, nós, enquanto espíritas, nós ficamos nos perguntando, mas como assim? Né? Que caridade é esta que nós devemos ter para com as pessoas? Caridade para com as pessoas é, diante de qualquer circunstância, o meu agir em relação àquela pessoa precisa estar pautado nos ensinamentos do Cristo. Porque o bom espírita e o bom cristão são sinônimos. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são sinônimos. Nós, quando dizemos que somos espíritas, nós estamos dizendo que somos cristãos. Porque não existem espírita não cristão. Então, nós que somos espíritas, que nos dizemos espíritas, nós também somos cristãos. Por quê? Porque o espiritismo, ele traz para a gente uma leitura do Evangelho do Cristo de uma forma mais clara, tira uma cortina que muitas vezes é colocado sobre, né, aquele véu que é colocado sobre os ensinos do Cristo, porque tem muitas das passagens que nós não entendemos, porque Cristo falou para a gente por meio de parábolas, que era uma forma muito específica para aquela época. Então, nós precisamos de pensar neste formato, nesta forma de sermos, no nosso agir, né, junto a qualquer pessoa que nos procura, ser um verdadeiro espírita, ser um verdadeiro cristão, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com Cristo. Então, o próprio Cristo, num dado momento, ele se sente abandonado. E ele se sente abandonado e ele diz, né, lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? E temos certeza que durante muitas vezes, ao longo da nossa existência, ele vai falar assim, Edmar, por que me abandonaste? Luan, por que me abandonaste? Nened, por que me abandonaste? E por aí vai, né? Joel, Madalena. Por quê? Porque muitas vezes nós abandonamos o Cristo e não entendemos a grandeza dos seus exemplos, dos exemplos que ele nos trouxe. Nós abandonamos o Cristo cada momento, cada vez, cada minuto que nós agimos numa direção contrária do que ele nos ensinou. Para vocês terem ideia, Tomé, mesmo depois da ressurreição do Cristo, quando ele reaparece, ele exige sinais, ou seja, ele quer a comprovação de que era de fato Cristo. E isso a gente faz também até hoje, a gente fica pedindo comprovação, né? Se for para poder eu agir dessa forma, eu quero um sinal. Então, a gente fica pedindo sinais na nossa vida, mas nós já temos um roteiro de vida. Porque o roteiro, o próprio Cristo deu para a gente. Ele nos disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para a gente chegar a Deus, tem que ser por intermédio do Cristo, das lições que Ele nos deixou. Então, Ele é o caminho. Se a gente segue o Cristo, a gente está no caminho correto. Por quê que é o caminho correto? Porque Ele nos trouxe a verdade, porque Ele nos trouxe vida verdadeira, e não uma vida falsa, uma vida de aparência. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, quando tiveres diante, na porta estreita, então, neste momento, a gente não tenha dúvida, nesse momento da nossa vida, nós também estaremos sós. Por quê? Porque diante das dificuldades, via de regra, diante das dificuldades, os nossos amigos nos abandonam. Naqueles momentos que nós mais precisamos, os nossos amigos nos abandonam. Mas, nos momentos de festas, nos momentos de alegria, quando a gente estiver bem, quando a gente estiver disposto, eles também estarão do nosso lado. Mas nos momentos de dificuldade, se eu cometo um equívoco, se eu cometo um erro, as pessoas apontam o dedo e abandonam a gente, se afastam. Por quê? Porque eu passo a ser mau exemplo. A leitura é um mau exemplo, a gente tem que afastar dos maus exemplos. Ao invés de pensar assim, poxa vida, a gente caminhou tanto tempo junto e agora eles fazem uma péssima escolha. Neste momento eu tenho que estar junto e ajudar aquela pessoa a se reerguer. Ou dar a mão para que ela possa se reerguer. Se a gente caminhou tanto tempo junto com alguém e num dado momento aquele alguém comete um equívoco, um deslize, nós precisamos ser amigos para dizer, olha, cometeu um equívoco, cometeu um deslize, mas estou aqui para te ajudar, vou te dar a mão, vou ajudar você a levantar. Então, nós não podemos aguardar nos momentos mais difíceis reconhecimento dos amigos, porque muitas vezes neste momento eles se vão, Então, por que vão? Porque neste momento eles, segundo Emmanuel, eles não nos compreenderiam. Mas isso não é motivo para deixar de amá-los. Por quê? Porque esses espíritos que convivem com a gente e que agem desta forma são ainda crianças, são ainda infantis. E toda criança tem medo. Então, tem que caminhar muito ainda. Toda criança tem medo. Então, esses espíritos que estão nessa fase são crianças que têm muito medo e que exigem muito. A gente tem que estar sempre firme para poder essas pessoas segurarem nas nossas mãos, porque dependem da gente. No dia que a gente não consegue ajudá-las, que a gente precisa de ajuda, elas fogem, porque elas não têm maturidade para ajudar. Então a gente tem que compreender também que a imaturidade daquele espírito que está caminhando e que precisa da nossa compreensão. Cristo, quando esteve junto da gente, ele nos deixou um mandamento novo. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que desta maneira tenhais amor uns com os outros. Então, o que o Cristo nos ensinou o tempo todo foi amor. Foi amor. E nós vivemos um momento na humanidade, no nosso país, por exemplo, onde o amor está cada vez mais sendo criticado, onde a gente vê religiosos e segmentos religiosos que dizem cristãos, que se dizem cristãos, optarem por contendas, por guerras. Isto não é normal, isto não é uma coisa que a gente pode bater palma e dizer que está correto. Então,
Esse mandamento que o Cristo nos dá é uma direção que a gente tem que abraçar e a gente não pode abrir mão dela de forma alguma, né? Então, toda vez que a gente tiver, toda vez que nós estivermos pensando nas nossas escolhas, nós precisamos de escolher sempre o Cristo, porque o Cristo já nos escolheu. Cristo nos escolheu, mas a gente também precisa escolher o Cristo. E escolher o Cristo não é somente optar por ouvir uma palestra numa reunião uma vez por semana. Escolher o Cristo é o nosso caminhar, é o nosso dia a dia na existência terrena, diante de toda e qualquer situação que nos desafia, diante de toda e qualquer situação que nos chama a atenção. Então, os amigos de Jesus faltaram com ele naquele momento em que ele mais precisou, naquele momento de dificuldade. E aí fica a pergunta para nós refletirmos sobre ela. Nós podemos dizer que somos amigos de Jesus? Nós estamos com Cristo em qualquer situação? Nós trazemos o Cristo para a nossa vivência em qualquer momento, em qualquer situação? Ou nós abandonamos o Cristo em qualquer dificuldade, só retornamos depois quando a dificuldade passa? Esta é a reflexão que a gente precisa de fazer. Diante das dificuldades, qual é o meu agir? Diante das diferenças que nós vivemos na sociedade, das pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, qual é o nosso agir perante essas pessoas? Então, Cristo, ele nos dá uma possibilidade muito diferente de viver. Por outro lado, ele também afirma para a gente que se a gente segui-lo, nós vamos chegar num lugar muito bacana. E que lugar que é esse? Que lugar que é esse? Muito bacana que nós vamos chegar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu sigo, eu chego ao Pai, eu chego a Deus. Chegar a Deus é chegar à perfeição. A nossa busca pela perfeição é nesta direção, é neste caminho. Então, o que ele oferece para a gente é muito interessante, é muito bom. Agora, é difícil, somos desafiados o tempo todo? O tempo todo. Agora, não podemos nos esquecer, e está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Kardec pergunta para os espíritos: qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? A essa pergunta, os espíritos respondem sem firula, sem fazer rodeios: Jesus. Eles são diretos na resposta: Jesus. Então, diante de qualquer dificuldade, de qualquer circunstância, quando eu estiver me perguntando o que eu devo fazer neste momento, a nossa reflexão é o que Jesus faria neste momento. E a partir disso, a partir desta resposta, eu faço a minha escolha. O que Jesus faria neste momento? Qual a escolha que Jesus faria neste momento? E aí eu vou ter uma escolha segura. Que o Mestre Jesus sempre está junto de nós, que nunca nos abandona, que ama tanto a humanidade, que se ofereceu ao Pai para estar junto de nós aqui, encarnado, para servir de modelo, de guia, para trazer para a gente uma nova lei, que Ele possa continuar nos abençoando sempre. Quando nós agradecemos
a oportunidade de aqui estar, refletindo sobre ele e trazendo para os nossos corações, a cada momento, a figura do Mestre, que nos ensina, que cura a nossa alma, que cura qualquer ferida que nós trazemos no nosso ser. Que Ele possa continuar a nos abençoar hoje e sempre.